escola que eu estudava me via como um problema, assim. Não, Você não me chegou a ter incluía. amigos na escola? Não, eu sofria muito bullying. Eu sofria muito bullying. Eles diziam que, ah lá, a menina que mora no hospício, volta pro hospício, olha lá que é seu lugar. Meu Eles. Deus. Era muito difícil, assim. Mas eu contava que. Eu contava com a esperança de que um dia isso ia mudar, mas ao mesmo tempo eu tinha uma impressão de que a minha vida nunca ia ser diferente daquilo, que eu ia sempre só sobreviver. E quando eu tinha crises, eu era amarrada, ficava 2, 3 dias amarrada na cama, na maca, né? Amarrada pelos punhos e tornozelos, amarrada e dopada. E aí eu sofri abusos, né, quando eu era amarrada. Iniciando mais um episódio do nosso podcast Café e Neuro, aqui no Congresso Autismo Sem Fronteiras. Eu tô com uma convidada extremamente especial, Fernanda Fialho. Obrigada, Fernanda, pela sua presença. Obrigada, gente, pelo convite. Fernanda, palestrante aqui do Congresso. A Fernanda é autista, nível 2 de suporte, tem diagnóstico de TDAH, altas habilidades, superdotação, 29 anos, mãe da Ana Laura, que também é autista, e escritora de 2 livros, Fernanda. O primeiro foi esse, A História que os Meus Pais Não Contariam. Sim, o primeiro é o tema da minha palestra, né? A história que meus pais não contariam. É um livro que conta toda a história, a minha trajetória até o diagnóstico tardio, toda a história das minhas internações psiquiátricas. Eu passei mais de 1.200 dias institucionalizada em instituições psiquiátricas. Passei toda uma infância, adolescência, juventude, presa em hospitais. Então conta toda a trajetória dos sinais, das características que eu tinha de sintomas do autismo e das comorbidades, até a gravidez, o diagnóstico precoce da Ana Laura e o meu diagnóstico tardio e o que veio depois. Então conta toda a trajetória de muita sobrevivência, muita luta. E o segundo livro é o Para Que Tabu, que é o nome do meu Instagram também. É o diário de uma jovem menina institucionalizada. Porque quando eu fiquei internada nos hospitais psiquiátricos, eu não podia ter acesso ao mundo exterior, né? Então eu ficava escrevendo diários. Eu escrevi 6 diários. Nossa, uau! Então eu transformei todos os diários em um livro, contando tudo o que aconteceu nas internações. Você fez uma Fiz biografia. uma biografia das internações. Então eu fui e transformei num livro. Então são 2 livros que eu publiquei já. Eu queria saber que você acabou de falar, queria entender então. Você não tinha o diagnóstico antes da Ana Laura. Só que Não. antes da Ana Laura nascer, você já tinha sido internada inúmeras vezes. Cadê os diagnósticos? Pois é. Então eu comecei um deles muito cedo a ter minhas características, minhas questões, e a minha saúde mental se deteriorou muito rápido, porque por eu ser uma autista mulher, eu tinha as minhas questões de saúde mental também muito com dificuldades Sim. também. E então, com 10, 11, 12 anos, eu tinha uma depressão muito grande já. E aí eu comecei a fazer tratamento psiquiátrico e eu digo que eles viam só a ponta do iceberg. Só a depressão, só a ansiedade, Uhum. só a autoagressividade. E aí eles começaram a fazer o tratamento psiquiátrico e me internar em hospitais psiquiátricos, porque eu tinha muita crise de autoagressão. Eu ia perguntar isso, Fernanda, por que chegava nesse ponto de Eu tinha internação? muita crise de autoagressão, eu tinha tentativas de suicídio muito graves. Eu tinha crise de autoagressão, me machucava muito. Então o que aconteceu foi que eu passei a ser internada e eles não conseguiam assim, eles me tiravam da crise, mas eu não conseguia. Eles não viam além da ponta do iceberg. Tirava da crise, mas você continuava vivendo e acontecendo tudo. Sim, eles não viam ali além da ponta do iceberg. Então, tipo assim, não investigavam a minha infância, não perguntavam sobre o que vinha antes. Só via dali pra frente. Isso significa a grande falha de formação que nós temos
com os profissionais de saúde mental hoje, né, Fernanda? Infelizmente. Então, eu ficava ali no hospital, tipo, sobrevivendo. Eu não terminei o ensino médio, porque eu tive que estudar dentro do hospital. Não terminei o ensino médio na escola, né? Estudava dentro do hospital psiquiátrico. Então, eu passei a viver subexistência, né? Subsistência. Você pode contar um pouquinho pra gente como que é a vida dentro de um hospital psiquiátrico? A Assim, rotina? é uma rotina muito regrada, assim. Você não tem. Tiram toda a sua autonomia de você. Você não decide a hora que você toma banho, não decide a hora que você vai se alimentar, não decide a hora que você vai fazer nada, porque é tudo nas mãos deles. Então, você não tem nenhuma autonomia, assim. Como que é o contato com os outros pacientes lá dentro? É, tem pacientes de todos os tipos. Então, eu tinha depressão e outras comorbidades, e tinha autismo, mas tenho autismo, mas eles não sabiam. Mas tenho pacientes psicóticos, pacientes com dependência química, pacientes de todos os tipos. Então, é uma convivência muito difícil, porque um paciente pode ter alguma dificuldade que você não compreende, né? Mas eu me tornei uma pessoa que eu sempre tive muita sensibilidade para ouvir as pessoas. Então, as pessoas sempre conversaram muito comigo. Eu fiz amigos, Ah, fazia amigos lá. uma forma também de ter um pouco da qualidade de vida que tentaram te tirar, Sim. passar o tempo lá dentro Sim, mas também. era É, difícil é. porque as pessoas recebiam alta e aí você Muito ficava. cíclico. Era cíclico. E eu tava morando lá, passei mais. A minha maior internação, passei mais de 1 ano e meio direto internada. Então as Não foi pessoas. vai e volta rápido para tirar Não, você da crise e não, eu depois. passava muitos meses internada. Então, as pessoas iam embora em 1 semana, 2 semanas, e eu ficava por muito tempo internada, Moradora. moradora. Então, era muito solitário. E eu era jovem, né? Então, eu sentia falta de viver, de sair e estar no ensino médio e estar em casa, ter um celular que eu não tinha acesso, a internet não tinha acesso. Eu lia o jornal todo, sabe, de papel. Sim. Eu lia todo o Você se jornal porque atualizava era a única coisa através que a do gente tinha papel. acesso. Como que era na escola, Fernanda? Então eu estudava, eu tinha os meus livros da escola, eu estudava sozinha, não tinha professores, não tinha nada. Então eu só estudava o que eu sabia. Então eu tenho descalculia. Então eu não estudava nada de matemática porque eu não conseguia. Então eu só estudava português, inglês, que eram as coisas que eu gostava. Então eu ia fazer as provas, e aí eu tinha que ter meu primo, que fazia engenharia, ia lá no hospital uma vez por semana me ajudar. Hum. Então eu tinha que ter algum suporte, porque o hospital não me dava nenhum suporte, a escola também, a escola que eu estudava, me via como um problema, assim, Você não me chegou a ter incluía. amigos na escola? Não, eu sofria muito bullying. Eu sofria muito bullying. Eles diziam que, ah lá, menina que mora no hospício, volta pro hospício, olha lá que é seu lugar. Meu Eles. Deus. Era muito difícil, assim. Mas eu contava com a esperança de que um dia isso ia mudar, mas ao mesmo tempo eu tinha uma impressão de que a minha vida nunca ia ser diferente daquilo, que eu ia sempre só sobreviver. E quando eu tinha crises, eu era amarrada, ficava 2, 3 dias amarrada na cama, na maca, né? Amarrada, pelos punhos e tornozelos, amarrada e dopada. E aí eu sofria abusos, né, quando eu era amarrada. Eu acordava, eu era dopada e amarrada, e ia dormir com uma roupa e acordava com outra, e eu não sabia O que com que o que acontecia? acontecia. E Meu Deus. por muitas vezes, quando eu era amarrada, um profissional de enfermagem masculino me abusou sexualmente, mas eles não acreditavam em mim. Eles falavam: "Ah, É, você é paciente psiquiátrica". exatamente. Paciente psiquiátrico não tem voz. É Meu descredibilizada. Deus. Essa é a sociedade que, infelizmente, a gente vive. Por mais que a gente divulgue tanta informação,
a gente queira que a sociedade entenda, o quão grave a saúde mental possa ser e afetar uma vida, a gente ainda vive na espreita da população que não entende e que faz o bullying, que não dá É muito voz. difícil. E eu passei tanto tempo vivendo assim, os médicos falavam que não tinha jeito, que a Meu minha vida ia ser Deus. assim, sabe? Falava pro meu pai, ou ela vai viver internada, ou ela vai se matar, ou ela vai. Não tem jeito pra ela. E aí meu pai, hoje em dia, meu pai diz que nunca acreditou nisso, sabe? Ele sempre acreditou que isso ia ser só uma fase. Ele não sabia como nem porquê, mas ele sabia que um dia eu ia ter uma vida que ia ser plena, sabe? Qualidade de Que ia ter vida, qualidade de vida. literalmente viver, né, como uma Viver. pessoa vive, É, né, uma pessoa que está não fora de precisava ser hospital uma vida psiquiátrico. normal, mas uma vida que valesse a pena Que viver, valesse a pena, sabe? não é nem uma vida digna pra gente de fora falar que você tem, mas valesse a pena pra você Sim, exatamente. viver. E quando eu engravidei, a minha filha nasceu com prematura. Foi uma gestação, então, Foi uma gestação mais muito difícil, pô, eu difícil. tinha muitas crises, né, eu achava aquilo muito difícil Sim. de lidar, a gravidez. E quando ela nasceu prematura, ela nasceu com vários comportamentos atípicos ao longo do desenvolvimento, mas todo mundo dizia: "Ah, porque porque ela é prematura". E aí, com 1 ano, aí a gente já começou a perceber que não era só prematuridade, porque meu pai é pai solo, né, ele cuida de mim e da minha filha, somos só nós 3. E a gente começou a perceber que não era só da prematuridade, e a gente começou a investigar, levar em neuropediatra, essas coisas. E aí, quando a gente finalmente começou uma investigação multidisciplinar, com 1 ano e meio, ela foi diagnosticada no espectro autista. E aí abriu-se um leque de informações. Eu falo que a minha filha, Ana Laura, é um farol, porque ela iluminou Um a escuridão da ignorância. um divisor de águas na sua Sim, vida. Nossa. então quando ela iluminou essa que eu nunca tinha ouvido falar de autismo, tipo, não, tipo, aprofundado, assim, sabe. Ela iluminou toda a ignorância que eu tinha sobre esse Olha. assunto, e eu comecei a estudar sobre isso, e quando eu ia nos profissionais e fazia anamnese, eles falavam pra mim: "Mas você sabe que você é autista também, né?" E eu falava: "Não, eu já tenho um monte de CID". Mais um não, Não, obrigada. obrigada. E aí mas aí eu fui começando a conhecer mulheres que passavam pelas mesmas situações que eu e que já estavam há 10 anos com diagnóstico errado, que já tinham passado mais de 10 Nossa. anos, que tinham conhecido o diagnóstico correto após a maternidade atípica. E eu falei: "Meu Deus, isso existe. Diagnóstico equivocado existe". E eu fiquei: "Meu Deus, como isso é possível?". E aí eu fiquei primeiramente eu fiquei tão triste, porque Passaram passado por tantos tanto anos. É, sofrimento, tantos anos, poderia ter sido diferente, sabe, eu poderia ter evitado tanto sofrimento. Mas ao mesmo tempo eu pensei: "A minha filha não vai sofrer não vai passar pelo que eu passei", sabe. é o que dá força, É o que que me deu força. impulsiona. Tipo assim, Eu não vou deixar eu isso não vou deixar isso acontecer. acontecer com ela, ela vai ter uma vida diferente. E ao Então ela mesmo veio pra te salvar. sim, e ao mesmo tempo eu pensei assim: "Cara". Quando eu recebi o diagnóstico da minha filha, eu não conhecia nada sobre autismo, então eu fiquei muito: "Ai meu Deus, o que será do futuro da minha filha?". E quando eu recebi meu diagnóstico, eu pensei: "Eu sinto, eu penso, eu tenho um eu sou normal, então minha filha vai ter uma vida normal, ela vai ser feliz, ela vai ter". Então, tipo, aquilo acabou com o luto que eu tive do diagnóstico dela, foi: "A gente vai lutar juntos pra ter uma vida que vale a pena", porque ela me salvou e eu salvei ela, a gente tipo, eu compreendo ela quando ela tá num dia ruim, tendo uma Sim, crise desregulada, eu que sei você não porque iria entender, né. eu é tão tipo harmonicamente perfeito, sabe. Você acha que ela veio pra você superar todo esse trauma? Sim, com certeza. E não só
não só por isso, mas quando ela chegou e eu cheguei e recebi meu diagnóstico, ela abriu portas para eu ajudar outras pessoas também, sabe. Que é o que você faz hoje, né, você divulga a Exatamente. informação, que é a sua história de vida, que não é uma história comum. Então, internações psiquiátricas, tentativas de suicídio, dificuldades de se chegar a um diagnóstico preciso, é o que acontece, o que a gente vê, essa informação é muito importante, para as pessoas começarem a entender e buscar os profissionais corretos. Conta para mim um pouquinho, você falou do seu pai, pai solo, como que é hoje ele, para ele? Ele está aqui, ele te acompanha, como que foi o nascimento da netinha dele? Um pouco da história da vida dele em relação a criar vocês 2 e a cuidar de vocês 2. O meu pai trabalha fora, ele mas ele cuida da gente com tanto amor, sabe. Ele assim, quando a gente tá no Instagram, as pessoas ficam falando: "Ah, nossa, seu pai faz tudo", porque ele cozinha, ele lava, ele costura, ele cuida do jardim, ele ele faz tudo com tanto amor, com tanto carinho. Ele cuida da gente com tanto apreço, assim, ele tipo assim, eu vim para o coquetel antes do congresso, ele costurou meu vestido todinho, ele fez meu vestido, ele faz tudo com tanto amor, com tanto, Ele faz todo o sabe, papel do todo o pai e da papel da mãe, da mãe, exatamente. e isso completa essa harmonia que você É, falou, isso né. completa essa harmonia, porque ele faz tudo com uma dedicação que é sem igual, sabe. Ele quando eu tenho crise ou eu tenho que parar na emergência, ele fica lá do meu lado, não sai do meu lado. E no hospital ele me visitava todos os dias. Nossa, eu imagino o sofrimento Ele sofreu que ele muito, teve com uma filha no hospital tanto tempo. sim. E ele lembro que ele quando eu tentei suicídio pela primeira vez, eu tinha 12 anos. E eu nunca vou esquecer, porque eu nunca vi meu pai chorando na vida. A única vez que eu vi meu pai chorando, eu sei que ele já chorou muito escondido de mim. Sim. Mas a única vez que eu vi meu pai chorando foi essa vez, quando eu tentei suicídio, e ele chorou no pé da maca no hospital na emergência, eu tinha 12 anos, e ele estava lá chorando, falando: "Filha, por que você fez isso? Como eu posso te ajudar?". E foi tão doloroso pra mim, porque eu não queria machucar nunca meu pai, sabe. Você estava tão Mas eu mal estava tão machucada, eu só queria que aquilo que não aqui doesse, entendeu. você tá tão mal que você não consegue enxergar a dor dos outros, mas você conseguiu enxergar e isso te tocou. Doeu muito, foi Tiveram tipo outras tentativas depois sim, dessa? foi. Mas assim, meu pai ele aquela foi a única vez que ele deixou transparecer Sim. Eu acho que aquela foi o primeiro grande vulnerabilidade, porque foi um exatamente. baque muito grande pra ele não esperava. E aí depois ele se fortaleceu e falou: "Não, vamos lutar", e nunca mais, assim, ele fica forte, ele luta, e ele e com a minha filha, ele pega a minha filha e comigo, aí uma tem crise, aí cuida de uma, cuida da outra, meu pai Assim que tá funcionando. é. Ele tem ou teve algum tipo de ajuda Não, é assim, psicológica, ele parental? ele não, meu pai Não? cara, ele Porque é uma nesse fortaleza. tempo você passou por muitos profissionais, Eu passei psicólogos. por muitos profissionais. Eles Ele costuma ter grupo de apoio, né. ah, Conversar com outros pais é uma coisa que eu falo que é grupo de falar mal dos filhos. Eu adoro, porque você pode botar pra fora ele precisa, eles os precisam. pais precisam disso, ter um grupo, sim, sem os filhos, conversar, espairecer. Ele tem esse grupo até hoje? Ele tem, sempre tem um lugar para ele ter um lugar O pra só para conforto e ele, um um conforto desabafo. emocional, né, eu acho que é necessário. Eu acho muito importante, porque é difícil, eu acho muito difícil. Eu sou mãe atípica, mas sem o meu pai eu acho que Onde seria você impossível. estaria hoje, Onde eu né? estaria hoje, exatamente. Eu acho até às vezes eu falo no Instagram sobre isso, que quando meu pai se for, eu não sei o que será de mim, sabe. Eu penso que eu serei uma pessoa, sei lá, em em situação de rua, não sei, eu penso muito nisso, sabe. Fernanda, eu acho que
até tudo que seu pai fez hoje, ele tá te preparando justamente para esse momento. Eu espero, mas eu fico muito Penso que você preocupada. esteja, apesar de tudo, mais fortalecida, você faz um trabalho na internet divulgando informações, sua história de vida, então eu acho que ele, quando isso acontecer, que infelizmente para todos nós, né, os nossos pais, se vai acontecer, você já ter tido uma trajetória em que ele te formou. Sim, tomara. Eu espero que sim. Eu acho que sim, eu Tomara. acho que sim. Hoje o seu trabalho está mais voltado em falar sobre mãe atípica ou sobre a sua trajetória como uma menina que é uma mulher jovem para a população jovem? Não, hoje em dia eu tenho algumas vertentes, eu luto, no ativismo pela saúde mental, pela luta antimanicomial, pela maternidade atípica e pela neurodivergência, né, pelo autismo. Então eu junto tudo isso e falo sobre tudo isso de uma forma bem contando sobre a minha história, falando sobre as minhas vivências, eu palestro, eu escrevo os meus livros, e assim eu tento conscientizar as pessoas sobre mostrar que tudo isso está ligado, sabe? Sim. Que não é uma vertente só, vamos falar só sobre o autismo, Uhum. só sobre maternidade atípica, tudo isso tá muito É o dia a ligado. dia, É o né. dia a dia. Eu imagino que você tenha virado uma psicóloga, do tanto de direct que você deve receber Recebo das bastante. pessoas contando Contando as as experiências de vida, experiências dela. pedindo conselhos. Sim. É um eu acho que é uma escuta, né, É uma às vezes as escuta, pessoas precisam só desabafar, ter uma escuta, conversar. Eu fiz muitas amizades, graças a Deus eu tenho né, muitos nessa amigos. trajetória. Nessa trajetória eu fiz muitos amigos, porque muitas mães, muitas mulheres acabam se descobrindo autistas Com as conhe quando informações. também com as informações Sim. e quando tem filhos. Exato, o que foi que aconteceu. E acontece muito isso, né. Acontece muito, e ali É elas se que identificam no meu é que perfil. a sua história, ela é particularmente muito sofrida, porque realmente tudo veio muito forte no decorrer da sua primeira infância. Sim, Última internação faz quanto tempo? foi em 2019. Foi antes da Ana Ana Laura. Laura. Então, depois que ela veio, realmente, Veio pra mudar tudo. nem tentativas novas, Não, nem é. internações. Mudou Ou seja, tudo. hoje você está vivendo plenamente. Sim, hoje eu falo que a minha vida tem um propósito. E antes não tinha, antes a minha vida era monotemática, monocromática, era de uma cor só. E hoje o diagnóstico e a minha filha trouxeram propósito e cor pra minha vida. Você saiu da escuridão. Eu saí da escuridão. Antes a minha vida era não que o diagnóstico e a minha filha tenha resolvido tudo, me curado. Eu ainda tenho as minhas crises, eu ainda tenho as minhas Sim. dificuldades, é claro, mas não só isso. Antes era só isso, e hoje em dia eu tenho muito mais. Nós somos seres humanos complexos, dinâmicos, então realmente a nossa vida é uma montanha-russa. Exatamente. Mas eu tô emocionada porque a saúde mental, ela é muito negligenciada. Isso que é muito simples. A história da Fernanda é a história de tantas Fernandas. Eu tenho algumas histórias muito fortes, assim, no hospital. Eu vi isso em pacientes internados, hoje no consultório. Então, às vezes a gente vê que tanta informação está sendo disseminada, mas ao mesmo tempo a saúde mental continua sendo deixada de lado. Eu te agradeço por você fazer o trabalho que você faz. Obrigada. Você deve alcançar muitos jovens, muitas mães, mas, sobretudo, muitos jovens. E a nossa luta é essa. Eu estou aqui com esse podcast para a gente tentar informar o máximo possível, de disseminar informações o máximo possível, vocês verem que ela saiu da escuridão
há chances, né, Fernanda? É. Então, tem mais alguma coisa que você quer acrescentar para quem nos assiste? Eu acho que vocês precisam sempre lembrar que, por mais difícil que as coisas estejam agora, você que tá aí do outro lado, é, as coisas são como ondas, melhoram. Então não desista. Falando de uma pessoa que já pensou em desistir, já tentou desistir, leve o tempo que for, mas não desista. Vai devagar, vai no seu tempo, mas confia que as coisas vão melhorar. Só não desistam. Eu queria dizer também que a Fernanda não teve sorte no encontro de profissionais da saúde, mas que vocês não desistam de procurar médicos e terapeutas que estejam verdadeiramente preocupados em ajudar vocês. Médicos que têm essa sensibilidade, têm essa dor junto com vocês. Por isso, não desistam, porque nós sabemos que pelo caminho vão ter médicos, vão ter terapeutas, vão ter enfermeiros É porque eu acho que às que vezes a gente pensa que quando a gente passa por situações assim, a gente cria meio que um trauma. Mas a gente vai vivendo com médicos, enfermeiros, psicólogos que vão deixando a gente desacreditado. Mas a gente tem que lembrar que não são todos. Existe muita gente boa por aí que vai comprar nossa dor, que vai andar junto com a gente. E por mais que a gente passe por alguns que desacreditem a gente no processo, a gente não pode desistir, porque quando a gente encontra um que vai com a gente junto, faz tudo aí valer a pena. eu essa mensagem é a que eu acho que é a mais importante. Fernanda saiu da escuridão, encontrou bons profissionais e que vocês nunca devem desistir de procurar os bons profissionais para ajudá-los nessa difícil jornada, né, Fernanda? Com Porém, certeza. uma vida totalmente possível. A palestra da Fernanda foi linda, foi aclamada aqui nesse congresso dessa magnitude. Eu adorei te conhecer, Fernanda. Obrigada. Adorei. Já vou chamar. Ó, eu vou te chamar no direct para a gente conversar mais. Com certeza. Até quando eu tiver nos meus altos e baixos, porque nós temos todos. Muito bem-vinda. Espero te encontrar mais vezes. Com Muito certeza. obrigada pelo seu Obrigada. depoimento, pela sua participação. Foi muito Disponha. produtivo.